Bom, vamos começar então o nosso curso de Blender, tudo bem? O que aconteceu com o Blender nos últimos, vamos dizer assim, um ano e meio? É, Há um ano e meio atrás, mais ou menos, o Blender ele estava na versão 2.79. Aí ele passou para a versão 2.8 e agora, em setembro, mais ou menos em setembro de 2020, também já foi lançada a versão 2.9. Então houve, num período de tempo razoável, mais ou menos de 2 anos, nós temos três versões do Blender, a 2.7, 9, a 2.8 e agora a 2.9. E entre a versão 2.7 e a 2.8 aconteceram várias mudanças, tá? E essas mudanças, elas mudou muito a interface do Blender. E a nossa apostila de Blender, o que acaba acontecendo? Ela foi feita em cima da versão 2.79, tá bom? Então, o que eu tenho? Eu tenho, eu tenho o seguinte. Eu vou começar agora usando a versão. Vou começar um curso novo usando a versão 2.8, mas ao mesmo tempo eu vou ficar com a versão 2.7 instalada na máquina e já vou instalar também a versão 2.9, tá? Para ir a gente vendo as diferenças, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora? A primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem no gostei, se inscrevam no canal e deixem os seus comentários, tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou entrar no site do Blender, www.blender.org, ok? Quando eu entro no site do Blender, o que acaba acontecendo? Olha só, a palavra Blender aqui, eu ativei o tradutor, ela foi traduzida por liquidificador, tudo bem? Então eu vou manter aqui num outro navegador, aqui no Opera, eu vou manter aqui www.blender.org, ok? E aqui eu vou manter a versão em inglês, ok? Então aqui eu tenho a minha versão, né, já traduzida, tudo bem? E aqui eu tenho a versão em inglês, ok? Vamos anotar aqui então o que a gente tem. Hoje então vai ser a nossa primeira aula, tá? Desse novo curso de Blender, ok? Então essa daqui vai ser a nossa primeira aula do curso de Blender, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, primeira aula do curso de Blender hoje. Hoje é dia 29/9/20, ok? E agora são 16 horas e 10 minutos. E hoje é uma terça-feira, ok? Tá bom aí. Beleza. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, ou seja, são as versões do Blender, tá? Versões do Blender, tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos olhar aqui, então. Ó. O Blender, o Blender é um pacote, né, de criação 3D de código aberto e gratuito. Ele suporta, né, geração de imagens 3D. Ele permite a modelagem, a manipulação e animação e simulação e renderização de objetos 2D e 3D. E ao mesmo tempo também ele permite a edição de vídeos, ok? Então o Blender ele é uma ferramenta bastante completa, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, sobre o Blender, né, para você se envolver. Então nós temos a fundação do Blender, o Instituto Blender, a rede Blender, tá aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Nós temos Blender Foundation, Blender Instituto, Blender Network,
documentação, educação, doações e assim vai, ok? Aqui nós vamos ter as várias versões que nós vamos poder a trabalhar com o Blender. Então, voltando para cá, ó, os ciclos nós temos bastante informações no site sobre o Blender, ok? Então, nós temos tá falando bastante coisa, tá? Tá, a programa de ferramentas de modelagem do Blender torna a criação, transformação e edição de seus modelos uma brisa. Tá bom? E aí vem algumas informações técnicas, ó. Aqui ele fala sobre rastreamento automático, a geração de animações, arte da história, desenho 2D e desenho 3D, tá? E assim vai. E o Blender também ele utiliza duas tecnologias muito importantes, que é o Python e o OpenGL, ok? Tudo bem? Então aqui o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou entrar aqui na pasta de download, ok? E aqui quando eu entro aqui na pasta de download, automaticamente ele vai detectar qual é o meu sistema operacional. Tudo bem? Então, o que eu quero? Eu não quero, no momento, estar instalando a versão 2.9. Eu quero estar instalando uma versão que é a versão 2.8. Tudo bem? Mas eu também quero instalar a 2.9 e também quero instalar a versão 2.7. Aqui, se você estiver trabalhando se você tiver um macOS ou se você estiver usando o Linux, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá, ó. Então você tem o Windows, instalador para o Windows, tudo bem? Então ele vai fazer a instalação completa no Windows e ele vai fazer aqui a versão portável, tá? O portátil para o Windows. Então aqui no caso da versão 2.9, eu vou baixar as duas para o Windows, tanto a versão do instalador, que eu não vou usar, e eu vou usar a versão portátil da versão 2.9. Então eu vou clicar aqui, ó, para ele já fazer o que? Estabelecendo uma conexão segura, tá? Ele vai fazer o download aqui, ó, da versão de instalação, ok? Eu vou voltar lá, eu vou fazer também o download da versão portátil, ok? Eu vou ter dois downloads aqui, tudo bem? Então agora eu tô baixando duas opções do Windows. Então, uma coisa importante que a gente tem que verificar é o seguinte. Você sempre tem que verificar o seguinte. Se você vai baixar o Blender. Você vai baixar o Blender. Então, a primeira coisa que você tem que ver é se a sua máquina é 32 bits. Ok? Ou se ela é 64 bits. Tudo bem? Então, no caso, somente para versões antigas do Blender você vai encontrar 32 bits. As versões atuais são todas para computadores mais modernos, tá? 64 bits, ok? No caso, eu estou baixando no momento a versão de instalação, ok? Que é a .msi. E eu também estou baixando a versão portátil. Tá? Ó. Eu acho que... Aqui, ó, download. Aqui, ó, a versão MSI já foi. E ele está baixando aqui onde estava mesmo. Vamos voltar aqui, ó. Onde é que eu estava mesmo? Eu estava aqui, ó. Ele está baixando a versão portável do Blender, ok? Tudo bem? Versão portátil, ó. Então, vamos lá, voltando aqui. Tá? Então, eu tenho essas duas opções. Eu acho que, no caso, era uma .zip. Depois nós vamos confirmar se era uma versão .zip. Essa versão aqui, a de instalação, vai ser feita a instalação na sua máquina. Tudo bem? Você vai ficar com isso já instalado no seu computador. Essa daqui, no caso, ela não fica instalada no seu computador. Simplesmente a gente vai descompactar essa versão, ok? E aí quando você quiser ativar, você tem que ir na pasta, ou então criar um atalho para ela, tá? Aonde você vai ativar a versão portátil, ok? Tudo bem? Então vamos voltar lá e vamos ver o que aconteceu.
aqui ele está terminando de fazer o download da versão 2.9. O que eu vou fazer aqui? Ó? Se a gente olhar aqui, ó, procurando apoio a longo prazo, obter o liquidificador. Quando ele traduz liquidificador é o Blender, tá? Se a gente olhar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Download Blender, ó, ele entrou lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E aqui, ó, aqui é a mesma coisa, só que em vez de estar escrito liquidificador, está escrito 283. Vou voltar aqui. Então, o que eu quero? Vamos dar uma entradinha aqui. Que eu quero, no caso, olha só. O programa Blender LTS visa garantir os projetos de longa duração, que possam ser executados usando uma versão estável do Blender, que fornecerá correções críticas durante um período de 2 anos. Ok? Então, a versão LTS não terá novos recursos, alterações de API ou melhorias. Qualquer correção crítica aplicada à série 2.9 será regularmente portada para o Blender 2.83. Então, olha só, a versão 2.83 foi lançada em 2020 e ela vai ter suporte até 2024, tá? Tudo bem? Ó, o programa LTS está sendo testado. Mais informações. Então, o que eu quero? Eu gostaria de obter a versão 2.8, tá? Então aqui eu tenho, ó, download da versão 2.8. Eu posso obter para Linux, Mac, Windows 64, MSI, ou seja, eu posso instalar a versão 2.8 e eu também posso baixar a versão zip dela, ok? Então eu vou fazer as duas coisas. Eu quero baixar a MSI de instalação e eu quero baixar a versão zip dela também, ok? Tudo bem? Então eu estou fazendo isso. Uma outra coisa que eu quero aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu quero, vamos voltar lá em download. Eu também quero aqui na parte de download, eu também quero fazer o que? Olha aqui em cima, aqui, ó. Download, suporte a longo prazo, notas de lançamento, requisitos, arquivo de versões anteriores. Eu quero pegar uma versão anterior, que como eu falei, houve uma mudança muito grande entre a versão 2.7 e a versão 2.8. Então eu quero pegar a versão 2.7. Então ele está falando assim, ó, o Blender deu um grande passo na versão 2.8, trazendo recursos incríveis, mas também quebrando a compatibilidade com certos hardwares e recursos. É sempre recomendável usar a versão estável mais recente. Mas se você ainda precisar do Blender 2.7, você sempre pode obter a versão oficial, tá? Você também pode baixar a compilação. Tarará, tarará, tarará. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero obter a versão do Blender 2.7. Então vamos entrar lá. E aqui ele me mostra uma versão, uma lista de versões do Blender, no caso da versão 2.7. Eu, no caso aqui, eu quero a versão 2.7 para Windows, 64 bits MSI, que é de instalação. Eu quero a versão zipada dele. Eu também quero a versão de 32 bits, tá? Porque eu tenho um computador antigo e de repente eu posso querer usar o Blender nele, tá? Então eu vou pegar a versão 2.7 de 32 bits, tá? Tá aí. Então ele está fazendo o download de todas as versões. O que eu vou fazer aqui? Então eu vou guardar essas versões 2.79, 32 bits, tá? E vou guardar as versões 279, 64 bits, porque como eu falei para vocês, a minha apostila eu escrevi usando a versão 2.79. E houve uma grande mudança para a versão 2.8. Então eu vou guardar, tá? Inclusive, porque a partir da versão 2.8 a gente não tem mais 32 bits. E como eu falei, eu tenho um computador antigo, 32 bits, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Como eu vou organizar as minhas pastas. Olha só. Então, eu aqui no meu disco C, eu criei uma pasta. Eu criei uma pasta Blender,
Tudo bem? Ó, eu criei uma pasta Blender. Dentro dessa pasta Blender, eu criei uma pasta Download. E dentro da pasta Download, eu vou guardar a 279, a 273 LTS e a Blender 290. Ok? Eu vou guardar essas três versões. As próximas aulas, eu vou instalar, na verdade, aqui, que vai estar instalado nesse notebook, vai ser a versão 2.83. E ao mesmo tempo, eu vou instalar a versão portátil da 2.9 e vou instalar a versão portátil da versão 279, tá? Então eu vou ficar com três versões do Blender no meu notebook, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos voltar para cá, tá? Bom, enfim, eu vou continuar numa próxima aula, porque aqui está fazendo o download de todas as versões, ó. Está fazendo o download das versões e vai demorar um pouquinho até eu fazer tudo isso, vai demorar um certo tempo. Então a gente vai continuar numa próxima aula, ok? Tudo bem? Então a gente vai até a próxima aula. Deixa eu só achar aqui a